Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol e eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu intercâmbio em Londres. Agora eu vou falar de locais que eu visitei, né? Lembrando que tem uma série de locais para você visitar lá, então você tem que escolher a dedo, tá certo? Lembrando que eu fui para lá quando eu tinha 25 anos, eu curtia muito Harry Potter, eu curtia muito Shakespeare também. Então eu já fui lá porque eu queria conhecer o clima, né? Eu estudei muito literatura inglesa quando eu estava na faculdade e eu queria conhecer esse clima, né, da Inglaterra, né? Como é que era isso? Que eles exaltavam tanto, mas pra mim, sinceramente, né? Uma das coisas que acontecem na Inglaterra é que o sol só vai aparecer uns 3 meses no ano lá. Então você sai na rua e é cinza, é como se estivesse escurecendo. E chega 4 horas da noite, já tá. 4 horas da tarde, desculpa, já é quase noite, né? Tipo, tá tudo preto já. Então, assim, é muito estranho pra gente estar num lugar assim. Sem contar que a Inglaterra fica chuviscando todo dia, praticamente chuvisca na Inglaterra. Mas beleza, eu tava super maravilhada. Todo lugar que eu ia, eu tirava foto. E a Inglaterra é um lugar que tem muito museu, muita igreja. E as igrejas lá são igrejas, de muitos anos atrás. Então são tudo na Inglaterra transpira história. Então eu fiquei assim, era muito difícil escolher os locais para ir. Mas lembrando que eu comprei esse guia aqui, né, da Inglaterra, né, na verdade de Londres, mas ele fala da Inglaterra toda, né? E tem vários mapas aqui que eu usei muito, né? Tem um mapa de metrô. Olha a diferença. A Inglaterra é um paizinho bem pequenininho. E olha só o metrô da Inglaterra como é que é. A diferença do metrô da Inglaterra para o de São Paulo. Que em São Paulo a gente poderia ter o triplo de trens, metrôs que tem lá. E eu também usava esse mapinha aqui que me ajudou muito, gente. Muito legal. E olha que interessante, é um lugar que ele está preparado para receber turistas, né? E assim, locais que você vê que as pessoas vão muito, tem um mapinha do lado, assim, na saída do metrô já tem um mapinha. Então, para se localizar na Inglaterra é muito legal. Uma dica que eu dou para quem vai para lá fazer um intercâmbio, para você aproveitar todo o processo de intercâmbio no lugar que você vai, eu aconselho você ter um nível intermediário, porque se você for muito básico, você não vai conseguir aproveitar tudo aquilo que o seu intercâmbio tem a oferecer. Você vai ficar lá tentando falar e falando tudo errado, então você não vai improve, né? Você não vai melhorar assim o seu inglês, você vai tentar se virar nos 30, entendeu? Que eu lembro de um brasileiro que foi lá, ele não sabia nem falar as expressões básicas do inglês. Ele perdeu o cartão, porque assim, lá as máquinas de cartão são todas com o chipzinho. E aí o cartão internacional dele era sem chip. E o que a máquina faz? A máquina, se vê que o cartão tá irregular, ela engole o seu cartão e não devolve. E eu tive que pedir pro cara lá do supermercado abrir a maquininha lá do banco para o menino não ficar com fome, né? E foi uma coisa que eu tive que fazer porque o menino não conseguia pedir nada, ele não conseguia pedir nada. Teve um outro caso tinha uns árabes lá na Inglaterra e tinha um cara que não sabia falar nada e ele inventou de querer me ajudar. Ai, gente, é outra coisa. Olha o que aconteceu. Eu fui numa loja chamada Primark. Se você precisar comprar qualquer coisa na Inglaterra, vai nessa loja porque é a loja mais barata que tem. E aí você consegue comprar tudo que você quiser lá. E tipo uma Renner, sabe? Enorme. Aí beleza. E eu tinha ido na Primark comprar umas coisas pra mim. E aí eu peguei uma sacola assim que tava no chão. E quando eu peguei essa sacola, era uma roupa que não era minha, era uma roupa suja, inclusive, que tava ali. Imagina se fosse uma bomba, né? E eu só percebi quando eu tava em casa. Só que essa Primark que eu fui era lá no centro da cidade. Aí beleza, eu peguei um dia depois da escola, peguei trocentos mil trens pra chegar nesse lugar. E esse árabe, não sei se ele tava me paquerando, que eu tenho medo de árabe, olha só.
Eu correndo do cara e o cara resolveu me acompanhar porque ele queria me proteger. E eu pensando assim, né? Eu olhava lá pra baixo e pensava, ai gente, se ele me matar e me jogar aqui, minha mãe nunca mais vai saber vai ver meu corpo. Olha as ideias, né? Olha o preconceito que a gente tem, né? Mas eu fiquei com medo. E aí ele me levou lá nessa loja e tal. Quando eu cheguei na loja, que o segurança da loja viu o, a sacola, ele jogou a sacola no lixo. Tipo, eu rodei a cidade pra levar a sacola pra lá e de vez eles deixarem no achados e perdidos, o cara simplesmente jogou a sacola no lixo. E aí eu pensei, cara, eu vou ter que voltar pra casa com esse árabe do meu lado ainda, que o árabe não sabia do meu lado, não saía do meu lado. Mas enfim, esse árabe, ele não sabia falar inglês e ele estava lá, assim, eu estava no curso avançado e ele estava no curso básico, só que ele não sabia fazer nem as frases assim, how are you? May I go to the bathroom? Esse tipo de frase ele não sabia falar. Então ele estava tentando me ajudar, porque a gente sabe que é um país extremamente machista, onde os homens fazem tudo. E aí eu acabei ajudando ele porque ele não conseguia falar. Ele não falava comida, o número e tal. Ele falava food. Aí ele falava só palavras. E esse cara se ferrou muito lá. Então por isso que eu falo, você quer viajar para fazer intercâmbio, você tem que ter um nível de inglês que você consiga aproveitar. Então vai lá pelo menos estando com 2 anos de estudo, 1 ano e meio de estudo, né? No caso, no intermediário da vida, tá bom? Então, vamos lá. Eu comprei esse livro aqui em São Paulo mesmo. Então, todos os dias eu ficava dando uma olhada nos lugares que eu ia, porque tinha muito lugar aqui. O que eu fiz de errado lá? Quando eu paguei o meu intercâmbio, eu paguei algumas aulas à tarde. Não que essas aulas não tenham sido legais pra mim, mas eu acredito que se eu tivesse passeado nesses dias, eu teria aprendido muito mais. Então, de manhã era meu curso, então nunca façam cursos à tarde, por favor, gente, nem à noite, façam cursos de manhã. Eu nem sei se tem a opção para cursos à noite na Inglaterra, mas eu sei que cursos de manhã, você tem que fazer o curso de manhã e não pegar nenhuma aula à tarde. E pegar esses dias à tarde para você poder conhecer lugares. Essa é a dica que eu dou. Falei até para minha prima. Aí eu marquei os lugares, assim, eu investiguei os lugares pra gente ir, então, né? Porque eram muitos lugares interessantes. Então, um dos lugares que eu fui, né, que eu paguei aqui em São Paulo, né? No caso, teve um fim de semana que eu fui pra Paris só num dia, né? Então, foi bem interessante que eu paguei. Tinha uma empresa chamada Evan Evans, e a outra eu acho que é Travers, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas de novo, ali na Victoria Station, existe a Victoria Station e Victoria Coach Station. Em frente dessa Victoria Coach Station tem um shopping que tem 2 agências de turismo que a gente pode ir, que é a Evan Evans e tem a Travers e alguma coisa, que é nesse shoppingzinho, que foi as agências que eu fui. O passeio do Harry Potter eu também fui num desses aí, né? Eu ficava olhando os lugares pra ir, tá? Aí eu fui os castelos que eu fui. Eu fui pro Warwick Castle, que é um castelo medieval, eu achei bem bacana, né? Que é uma foto que eu tô numa paisagem assim, morrendo de frio, né? Fazendo assim, né? Só que nossa, congelando. Teve um outro que eu fui, Windsor Castle, que foi o primeiro lugar que eu visitei, foi o lugar mais belo que tinha lá. Aí tinha uma capela lá dentro, que eu não lembro como é que ela chama, mas você não pode tirar foto nas capelas e eu me arrependi de não ter comprado o cartão postal de lá. Que nem esse aqui. Esse aqui é Romans Bath, que eu fui, né? E essa capela era muito legal porque tinha os túmulos da família real mais antiga, sabe? Que eu tinha estudado na faculdade. Então, assim, os túmulos da família real, eles são todos, assim, com esculturas, né? Como se aquelas pessoas estivessem deitadas ali. Então, tinha escultura de cada pessoa. Então, saber como as pessoas eram foi uma coisa muito emocionante pra mim. Então, não vendi esse cartão postal em nenhum lugar. Foi uma coisa que eu fiquei, assim, pensando, drogas. Mas foi um lugar que eu aconselho, vai. Uma coisa que eu fiz de errado, eu fui na Torre de Londres no último fim de semana, quando eu já estava acabada. E a Torre de Londres, na verdade, é um castelo onde aconteceram torturas, ali era uma prisão. E tem 2 príncipes que foram mortos ali, inclusive, pelo próprio tio.
Então tem vários museus lá dentro e eu fui nesse último dia, praticamente, assim, último domingo que eu fiquei lá. Então não vá logo no começo da sua viagem, você vai para esse lugar, eu acho que é um lugar que você tem que ir, né? E eu acabei indo no final e eu fiquei acabada e não consegui ver tudo, então você tem que ir quando abre o museu e ficar até o fim do dia, porque é muita coisa para ver. Outro lugar que eu fui que eu achei bacana, porque eu já admirava essa mulher, tem um museu da Florence Nightingale lá, que é uma enfermeira que ela revolucionou a história da enfermagem e dos hospitais. Eu vou até fazer um vídeo sobre ela aqui, que foi uma mulher que mudou a história da medicina, né, apesar dela ser enfermeira. Então tem um museu da Florence Nightingale, um museu bem pequenininho, né, do lado de um hospital. Não lembro que hospital que é, mas vocês podem procurar, tem lá. E eu achei fantástico e eu fui. Outros museus legais que eu fui. Eu fui pra Troca da Guarda, né? No caso não foi Castelo, mas a Troca da Guarda é um negócio que você tem que ir, mas não é aquela coisa mais maravilhosa do universo. Eu fui pra London Eye, mas a London Eye é um negócio que não dá pra você tirar foto, porque tem muita iluminação por todos os lados, então é legal, só que a gente pode passar sem ela, porque também é caro o ingresso, né? O que mais que eu fui? O lugar que eu fui... Conhece essa mina aí? Então, eu fui pro o making of do Harry Potter na Inglaterra, né? Comprei algumas coisinhas lá, inclusive o meu cachecol de Harry Potter. O meu cachecol da Grifinória, né? Toda... Opa! Que eu amo esse cachecol. Faço o maior sucesso com ele. E foi uma coisa muito maravilhosa, né? Se eu pudesse comprar a loja inteira, só que não, porque as coisas lá são bem caras. Eu fui para Roman Baths, que são as piscinas aquecidas romanas, né? Lógico que não dava para entrar nas piscinas, mas aí eu comprei o cartão postal de lá, que é bem bacana. Eu perdi as fotos, eu perdi várias fotos, gente. Inclusive eu acho que eu deixei um dos cartões postais lá, um dos cartões da câmera por lá. Então eu só tenho algumas fotos do museu do Harry Potter lá, na verdade não é museu, é onde foi filmado o Harry Potter, né? Eu fui para alguns lugares, mas eu não consegui ir, por exemplo, para a Universidade de Cambridge, mas eu fui para a Universidade de Oxford, então a Universidade de Oxford foi um lugar que foi filmado o filme do Harry Potter. Eu não consegui ir para todos os lugares onde foram filmados esses filmes, porque eram excursões de um dia, então ou eu estudava ou eu ia nas excursões, né? Então como eu fiquei um mês, eu tinha que escolher. Deixa eu ver outros lugares. Os museus lá da Inglaterra é muito engraçado, que tem histórias do mundo inteiro. Então eu fui no The British Museum, foi o primeiro museu que eu fui. É um museu que tem a história inteira de vários lugares, inclusive do Egito. Eu acho que as pirâmides estão só as carcaças lá, né? Porque a pirâmide quase inteira, tem paredes da pirâmide toda lá, as pirâmides do Egito toda lá no British Museum. Então é um museu que vocês têm que ir. Vamos ver onde mais eu fui. Eu fui pra National Gallery. National Gallery é legal, mas é aquela coisa, né? É legalzinho, né? Agora, Victoria and Albert Museum, que é esse aqui, ó. Esse museu é da hora, é um museu quilométrico e tem algumas exposições que você realmente só entra se pagar, né? Mas você consegue ver, por exemplo, história da moda por lá. É um museu muito bacana, só que também você tem que chegar bem cedo para você conseguir entrar nesse museu. National History Museum. Vamos ver, eu não lembro se eu fui nesse museu de história, não. Eu acho... Não, esse museu eu acho que eu acabei indo, sim. Esse National History Museum. Eu fui no Museu de Ciências também, muito fantástico de lá. Eu fui na Trafalgar Square. Eu fui em um monte de lugar lá, eu sei disso. Tem troca da guarda em outros lugares também, né? Tem uma outra troca da guarda que era perto do castelo que a princesa tava, né? Na época que é onde acontece a troca da guarda mesmo, né? Só que eu fui na troca da cavalaria e eu achei bem bacana, mais intimista, né? E aí eu via me localizando sempre por esse livro. Então pra mim esse livro foi fantástico, eu viajei sozinha sem problemas.
Uma coisa que eu recomendo vocês é assim, não ter medo de viajar sozinha, principalmente mulher, né? Que tem aqueles medos, né? Aquelas coisas que colocam na gente. E outra coisa, se você vai lá para estudar, é até bom que você não vá para com grupos de brasileiros, porque se você quer lá para melhorar o seu inglês, você vai ficar em grupo de brasileiros. O que eu fazia, ainda bem que os meus amigos eram de várias partes do mundo, então não tinha como não conversar se não fosse em inglês, mas eu tinha um amiguinho que era o Raymond, né? Que esse Raymond era aqui do Brasil e eu tinha uma outra amiga que era de um outro país aí, né? Peruana. Então a gente se conversava sempre em inglês, inclusive quando eu tava com o Raymond, a gente conversava sempre em inglês, porque ele, apesar de ser adolescente, ele tinha uma maturidade muito boa, então ele conversava em inglês comigo. Mas tinham brasileiros lá que iam passear sempre juntos e sempre falando em português, então eu não sei o que eles estavam fazendo lá. Né? Então essa é a recomendação. Se você vai para estudar, você vai para estudar. Tanto é que eu fui no pub uma vez só, porque eu fui lá para improve my English. Eu fui lá para participar de passeios. O legal lá, só para fechar, os museus lá são todos de graça, entre aspas, né? Eles têm uma... Logo na entrada do museu tem um negócio lá falando, olha, se você quiser contribuir com o museu, deixe seu dinheiro, qualquer quantia aqui. Mas aí se você não deixar, você também pode entrar, né? Tipo, eu fiz isso. E aí, se você quiser entrar em exposições, né, mesmo, aí eles têm umas exposições fechadas, mas são os lugares que eu aconselho a ir, né, o do Harry Potter é óbvio que eu vou aconselhar. Eu fui num museu que eu poderia ter deixado de ir para em outro lugar que eu acho que não foi tão interessante, foi o museu do Sherlock Holmes, né, eu tirei uma foto, né, que eu tô com cachimbo lá, aquele museu eu não acho que foi tão interessante, né. Eu acho assim, né? Tem lugar que você tem que ir mesmo sendo chato, tipo a troca da guarda. Tem outros lugares que você pode pensar se você vai ou não. Ah, eu fui numa capela que é onde a família real casa, não é capela. É uma igreja e é muito caro para entrar lá. Eu fui eu esqueci o nome dessa igreja, mas é a igreja que os príncipes casaram. Toda a família, só a família real pode casar lá. Então eu achei muito caro para entrar, né? Eu fui perto do The Globe Theatre. Na verdade, eu cheguei a ir lá, né? Eu acabei não entrando no teatro. E é bem bacana porque é uma réplica mesmo do The Globe Theatre. Outro lugar que eu fui foi para Stratford-upon-Avon, que foi a cidade do Shakespeare. Então eu tive o prazer de ver uma réplica da casa do Shakespeare. Então isso foi muito bacana, né? O único lugar que eu queria muito ter ido, mas por ficar muito distante de Londres, eu não consegui ir, foi para a cidade dos Beatles. Então, se eu tivesse um dia a mais, eu teria ido para esse lugar. Na verdade, eu precisaria de um fim de semana para ir para lá, porque é uma coisa de 7 horas de viagem para ir e voltar. Então, compensaria eu dormir por lá, né, e voltar para o aeroporto de lá. Mas é isso, gente. Eu aconselho você pagar um transfer para ir para o aeroporto. Eu aconselho você também tomar cuidado com a bagagem. A última peripécia que eu fiz na Inglaterra, mas é uma coisa que não foi muito culpa minha. Eu comprei uma mala super cara aqui no Brasil só para ir para lá. Só que a mala não era tão segura assim. Então aquela parte que você pega para você ir viajar, né? No caso, você fica segurando aquela parte, sabe? A parte que você levanta e tal. Então, eu comprei aquelas malas bonitinhas que ficou toda detonada. Então, não compra aquelas malas bonitinhas que vem com Mickeyzinho. Não compra. Compra uma mala que lisa mesmo para não ficar cebosa depois. E aí, eu acho que no avião, eles quebraram minha mala, só que eu só percebi quando eu fui voltar. Porque como eu fui de transfer, né, eu não precisei. Então, o que aconteceu? Eu acabei comprando essa mala pra ir. E essa mala era grande, então eu não tinha comprado tanta coisa. Eu achei que ia caber minhas coisas na mala. Só que aí eu não levei uma outra malinha dentro, porque eu achei que eu não ia precisar. E aí no final eu precisei, só que eu comprei uma outra mala muito cebosinha lá. Então o que aconteceu na hora da volta? Minha mala, aquele negocinho da mala que eu acho que já estava quebrado, quebrou no meio do caminho e eu tive que ir quase chutando a mala. Aí a outra mala que eu comprei estava toda cebosa, eu tinha medo até de segurar na alça, mas chegou um momento que uma das alças rasgou e aí eu fui segurando ela aqui e chutando a outra mala do lado. Ainda bem que eu encontrei umas brasileiras para me ajudar. Olha a gafe, né? Cheguei no aeroporto com a mala toda detonada, aquela mala de cima, e a mala de baixo que simplesmente saiu o negócio assim, né?
foi uma coisa muito absurda, porque eu tinha usado só pra ir e depois eu usei pra voltar. Então, não tinha cabimento uma mala daquela quebrar, né? Mas a mala quebrou, eu fiquei super na mão. Eu não sei como eles aceitaram eu levar aquela bagagem lá no avião, né, embaixo, mas eu tive que pagar aquele plástico lá. Então, depois quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei super aliviada, que eu achei que eles não iam nem aceitar aquela mala de tão estrupiada que tava. Então, tomar cuidado com a mala, se você for comprar a mala lá, compra logo no começo da viagem, né? E é isso, né? Tomar cuidado com tudo, tomar cuidado com os documentos, tomar cuidado para não ser roubada, que não é porque você tá, por exemplo, em Paris. Em Paris meu cartão sumiu, eu não sei se fui eu que derrubei ou se alguém roubou meu cartão. Tudo bem que depois eu consegui pedir outro e chegou em um dia, mas vai que você tá lá e você só tem aquele cartão para poder comer, por exemplo, né? É arriscado, então levar dinheiro, levar o cartão, né? Tá com todos os documentos certinhos, porque eles vão perguntar, então a sua carteira de identidade lá é o seu passaporte, então todo lugar que você for, você vai com o seu passaporte. São coisas assim que fazem com que a gente não corra perigo numa viagem, né? Espero ter dado todas as dicas possíveis. Se quiser perguntar alguma coisa, né? O que eu aconselho você, se você vai ficar um mês, você levar pelo menos uns 10 mil reais, assim, tipo, fechando a viagem, dá mais ou menos esse valor. Então, no caso, você pagando o seu intercâmbio, tem que ter um dinheiro para você ficar lá. Então, se você levar uns 2 mil libras, quer dizer que você não vai ter tanto apuro se você não for uma pessoa que gasta muito, né? Só para você poder comer, poder ir pro teatro, né? Eu assisti um teatro lá que foi o Mamma Mia, depois o The Lion King, que eu não consegui assistir lá, mas eu assisti aqui no Brasil. E foi isso, eu adorei a viagem, eu aconselho, eu acredito que assim, você pode estar em qualquer circunstância na sua vida, se você se planejar e se você tiver foco, você vai concretizar todos os objetivos que você tiver, inclusive viagem. Eu ainda não fui pra Disney, mas um dia eu vou, eu já determinei que eu vou. E assim, se eu continuar mantendo, se eu mantiver o mesmo foco que eu mantive quando eu fui pra Inglaterra, é óbvio que eu vou conseguir. Então, antes da gente ficar se reclamando, falando que a gente é pobre e tudo, a gente pode economizar. Se é o sonho da sua vida, não interessa quantos anos você vai economizar para fazer o seu intercâmbio, mas você vai fazer, entendeu? Se você quer estudar fora, se você quer morar fora, você tem que batalhar por aquilo que você quer antes de ficar reclamando que o outro tem mais condição do que você. Então eu fiz esse intercâmbio e eu gosto sempre de falar, e eu acabei incentivando várias pessoas, inclusive que estão morando em outros países, né, que através do meu relato de viagem puderam ter arregaçar as mangas e fazer a diferença para poder ir para o seu intercâmbio. Então é isso, faz uma poupança, nem que seja 50, 100 reais por mês que você vai juntar para fazer o seu intercâmbio. Uma hora esse dinheiro vai valer a pena, né? Você pode, quanto mais você juntar, mais você vai ter no final, né? E é o que eu tô falando, se você se preparar, você vai conseguir. É tudo questão de foco, né? E de ter exatamente aquele objetivo e seguir em frente, tá certo? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. O vídeo ficou longo, mas eu acho que valeu a pena, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.